Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e fique conosco. Vamos fazer uma leitura agora do livro de Efésios. Nós estamos no capítulo 4. Se você ainda não recebeu o capítulo 1º, o 2º e o 3º, manda uma mensagem aí para nós no 61 99119 2421 que nós mandamos para você, beleza? Irmão Alex. Vamos lá, nós estamos lendo o livro a carta, na verdade, de Efésios, e nós estamos no capítulo 4. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levar-te uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, o qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só eterno e Pai, de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. No entanto, a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom do Messias. Por isso diz as Escrituras. Interessante aqui, eu estava dando uma analisada aqui, quando fala assim, por isso diz as Escrituras, ele está fazendo referência aqui uma outra carta de recomendação, que é a carta de Romanos, capítulo 12, verso 5, e de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Então, assim, as escrituras, quando você vê essa expressão as escrituras, normalmente é a Torá e os profetas. As cartas do Novo Testamento são cartas de recomendações, beleza? Vamos continuar aqui. Por isso, verso 8, por isso diz as escrituras, subindo às alturas, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos seres humanos. Que significa subiu, senão aquele que desceu também às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher o universo. A alguns ele concedeu seres apóstolos, e outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e mestres. Essa própria referência aqui também, ela tem aqui em Efésios, mas ela foi tirada de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho do Eterno, ao estado de adultos, à estatura do Messias em sua plenitude. Então, não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrinas, ludibriados pelos homens, e por eles com astúcias induzindo ao erro. Pessoal, nós temos que tomar bastante cuidado, que essa passagem aqui é interessante, que é como se fosse o seguinte, vou dar um exemplo, a comunidade presbiteriana, um exemplo, todo mundo tem que estar subindo no conhecimento por igual, entendeu? Aqui tá bem especificado, todos juntos, crescendo no conhecimento. Então, a importância da gente buscar o conhecimento. Porque quando você não tem o conhecimento, infelizmente, as pessoas é mais fácil de ser enganada. Por quê? Porque ela não sabe. Um exemplo, eu sou um líder de uma comunidade. Normalmente o que eu falo tem um peso muito grande. Por quê? Porque as pessoas não buscam conhecimento. Então aquelas pessoas vão ter aquilo que eu falei como verdade.
Então, de repente, ela defende aquilo que eu falo. Ela não defende o que a palavra fala. A importância da gente conhecer essas cartas de recomendações, entender por que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, qual o objetivo de ter escrito essa carta, entendeu? Tudo isso a gente tem que entender para que nós não venhamos ser... Aqui, vamos no verso 14. Então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina. Doutrina é o que? Ensinamentos. Ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzindo ao erro. Então, assim, com astúcia eles estão induzindo o povo ao erro, porque as pessoas não buscam conhecimento, as pessoas não buscam ver se aquilo que ele está falando tem algum fundamento. A importância da gente estudar. Vamos lá então, verso 15. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, crescemos sob todos os aspectos em relação ao Messias, que é a cabeça. E dele, que é o corpo, todo receberão coesão e harmonia mediante toda sorte de articulações e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graça à atuação devida de cada membro. Interessante, né, pessoal, que aqui sempre está falando no amor, no amor. E eu continuo batendo nessa tecla. Os discípulos de Yeshua serão reconhecidos pelo amor. Amor ao próximo. Verso 17. Pois eu vos digo, que vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagões. Quando tu vê essas palavras pagões, as pessoas que não são da comunidade da fé, as pessoas que não creem em Yeshua, as pessoas que não acreditam no plano de salvação. Aqui está falando pagões para aqueles homens daquela época, mas hoje nós podemos colocar as pessoas que não têm o temor do Pai. Vamos lá. Por sua mentalidade fútil. Verso 18. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida do Eterno, por causa da ignorância produzida neles pela dureza dos seus corações. Com sua consciência embotada, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Verso 20. Quanto a vós, quanto a nós, não foi assim que o Messias vos ensinou, nos foi ensinado. Se é que ouvistes falar dele, e nele foste instruído, conforme a verdade que há nele. Em Yeshua, precisai deixar a vossa antiga maneira de viver, e despojai-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisai renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e vestir-vos do homem novo, criando a imagem do Eterno na verdadeira justiça e santidade. Pessoal, isso aqui é muito, muito lindo. Uma pessoa que realmente tem uma vida transformada, se ela era uma pessoa ignorante, ela muda. Ela não vai ser mais ignorante. Se ela era uma pessoa que roubava, ela não rouba mais. Se ela era uma pessoa que mentia, ela não mente mais. É algo sobrenatural, entendeu? Então, assim, a importância de você ver. E é interessante que a pessoa que ela tem o selo do Espírito Santo, você consegue captar isso através do comportamento dela. Vamos continuar, verso 25. Portanto, tendo vós todos rompido com a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros um dos outros. Podeis irai-vos, contando que não pequeis. Então, a gente pode ficar com raiva? Pode, mas não peca. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e não dei nenhuma chance ao diabo. O que roubava, não roube mais.
Pelo contrário, que se afadigue num trabalho manual honesto, de maneira que sempre tem alguma coisa para dar aos necessitados. Né? Então, trabalhe honestamente. Ah, eu ganho pouco, a gente ganha pouco, trabalha pra caramba, ganha pouco. Amém, mas sempre agradecido, entendeu? Temos que ser dessa forma. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Olha que interessante. Uma pessoa que... Isso aqui é uma orientação para a gente. Se você fala palavras maliciosas, se você é da comunidade de fé, que diz que serve Jesus, que diz que é cristã, você tem que praticar isso aqui. Você tem que ser uma pessoa diferente. Não pode ficar falando palavrão. Você tem que falar palavras que venham edificar. Entendeu, pessoal? Vamos lá então. Verso 30. Não entristecei o Espírito Santo do Eterno, com o qual fostes marcado como por um sinal para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sedes bondosos e compassivos um para com os outros. Perdoai-vos mutuamente como o Eterno vos perdoou no Messias. Pessoal, isso aqui para nós é algo fundamental. Foi escrito por um determinado pessoa, um determinado povo, há muitos e muitos anos atrás, mas com isso aqui dá para a gente com certeza pegar muita coisa e começar a praticar. Que aqui eram homens que tinham contato com os apóstolos, homens que ouviram e viram Yeshua, né? E viram a forma que ele pregava, que ele tratava as pessoas. Então nós temos que aprender a tratar o nosso próximo da forma correta, beleza? E esse capítulo 4 aqui, ele é fundamental para que nós venhamos ter uma vida santa perante o Pai. Fique na paz, que o Eterno possa encher o coração de todos com amor, em nome de Yeshua. Um grande abraço do irmão Alex. Um abraço, até mais.